Caríssimos irmãos, encarnados e desencarnados, como sempre é um prazer muito grande nós estarmos aqui na casa do Sebastião Marte. A tecnologia tem essas coisas, né? Então a gente tem que sempre se ajustar. Então, como nossa irmã falou aqui, o capítulo de hoje está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, que fala: bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos, pois eles herdarão a terra. E é por isso que a gente não herdou ela até hoje, não é? Começando por mim, que hoje, especificamente hoje, dia 29 de dezembro, a minha família faltou se matar. Não matou porque não tinha revólver na mão. Irmãos, mãe, primos, sobrinhos, só faltou uma arma. Infelizmente, hoje foi um dia crucial na minha família. Meu pai, quando desencarnou em 2012, um pouco antes dele desencarnar, ele falou: eu não sei por que tanto ódio nessa família. Já tem muito tempo isso, não é de agora. E como a gente sabe que a reencarnação existe, que a vida continua, nós sabemos que ali, na nossa família, é uma falange muito difícil, que se encontrou para se reajustar e não está conseguindo. Infelizmente não está conseguindo. Mas, só para exemplificar o que a gente está vivendo hoje, no dia de hoje, a cólera muito grande entre nossos próprios familiares. Então, mas para falar isso e incentivar as pessoas que ninguém está imune a isso, todo mundo sofre disso dentro dos seus próprios lares. Então a gente vai falar um pouquinho do tema do Evangelho e contar uma história que muitas pessoas aqui já leram, algumas que não leram vão relembrar, que fala do livro Há 2000 anos. Mas vamos falar primeiro do Evangelho, que fala assim: o orgulho leva a vos crer mais do que sois, e não pode sofrer uma comparação que possa vos rebaixar e vos considerar, ao contrário, de tal modo acima de vossos irmãos, seja como espírito, seja como posição social, seja mesmo como superioridade pessoal, que o menor paralelo vos irrita e vos fere. E o que então ocorre? É que vos entregais à cólera. Procurai a origem desses acessos de demência passageira que vos assemelha aos animais, fazendo-vos perder a sangue frio e a razão. Procurai e encontrareis quase sempre por base o orgulho ferido. Não é o orgulho ferido por uma contradição que vos faz rejeitar as observações justas, que vos faz repelir a cólera com os mais sábios conselhos? O Evangelho segundo o Espiritismo já nos mostra que essa cólera que nós trazemos há milênios, né? Até de outras esferas, infelizmente ainda nos acompanha muito. Nós nos irritamos facilmente e criamos aquele ambiente de ódio, de rancor, de mágoa, e vai por longos e longos anos, levando-se, arrastando isso. E a gente veio para cá, para a Terra, para aprender, evoluir. E a gente, através das histórias que a gente lê nos livros, que nós vamos relembrar agora, de Públio Lentulus, né? O senador Públio Lentulus, que é o nosso querido Emmanuel, com a sua filhinha Flávia, doente, com lepra, né? Hanseníase, resolve mudar de Roma para a Palestina. Olha que legal, para a gente lembrar, a Palestina já existia no ano 30 de Jesus Cristo, já existia muito tempo antes, mas a história se passa nesse ano, que ele vai para a Palestina, de Roma para a Palestina, e ao chegar na Palestina, a carruagem, junto com aquele pelotão de soldados romanos, que já era uma cidade violenta, as pessoas revoltosas, porque o Império Romano estava lá impondo várias leis, várias coisas diferentes do que o povo estava acostumado. Então o povo revoltoso atacava, assaltava, apedrejava os romanos. Tacam uma pedra no rosto de Lívia, a esposa de Públio Lentulus. Na hora ele já recupera o menino ali, chamado Saulo de Gioras. Saulo de Gioras, um menino de 18 anos, prende ele no dia que ele chegou na Palestina. Prende o rapaz e condena ele: você está condenado e tal, aquela história antigamente, né? Acertou uma pedra na esposa do senador romano, um israelita na época era chamado lá, os palestinos. Aí o menino é condenado às galeras, a ficar escravo pro resto da vida. O pai desse menino, André de Gioras, vai lá junto a Públio Lentulus, se ajoelha quase: pelo amor de Deus, não faz isso, o menino é muito novo, ele errou, eu peço desculpa, peço perdão por ele. E o Públio Lentulus: não,
pelas leis de Roma, ele está condenado e vai ficar aqui para o resto da vida. Naquele momento, André de Gioras vira um obsessor em vida contra Públio Lentulus. É um obsessor em vida. O ódio, a cólera, o rancor, por causa de uma situação, fez André de Gioras ficar guardando aquela raiva, aquele ódio eterno por Públio Lentulus. Só que o menino, com muita sorte, muita esperteza, ele foge da prisão. Quando ele foge da prisão, por azar do destino ou sorte, ele é preso por um grupo de vendedores de escravos. Olha só. O que era pior, né? Foi comprado, foi vendido na praça acorrentado e foi servir de escravo por um filho do amigo de Públio Lentulus, que era Plínio e Agripa. Que bacana, como é que funciona a vida. Só que esse menino guardava o ódio também contra Públio Lentulus. Ele guardava o ódio e pensava: um dia eu vou me vingar daquele homem que mandou eu ficar preso, que agora eu virei escravo. E o André de Gioras, era o pai dele, de Saúl de Gioras, fez com que muitas coisas acontecessem ao longo da vida de Públio Lentulus, por causa da cólera, do ódio, de um ato de orgulho, de vaidade, do poderoso senador romano Públio Lentulus. Passa o tempo vai passando. A esposa de Públio Lentulus, Lívia, tem um menino chamado Marcos, e com poucos dias de vida, meses, é sequestrado por André de Gioras, que era o pai de Saulo, que foi preso pelo senador. Olha como é que a confusão começa. Sequestrou o menino, e Públio Lentulus e Lívia nunca mais viram o filho, Marcos, pequenininho, sumiu, nunca mais viram, passaram a vida inteira naquele sofrimento. O casal já começou a se estranhar, porque um botou a culpa no outro: você não olhou direito, você não tomou conta direito, sequestraram, quem foi, quem não foi. Passaram a vida inteira se degladiando por causa do sequestro do menino Marcos, que estava como filho lá. Filho não, o André de Gioras fez do menino um escravo. Ele falou: o senador não prendeu meu filho, fez o escravo, vou fazer do filho dele um escravo também. Deu o nome do menino de Ítalo. O menino cresceu apanhando, apanhava muito, chicotadas, era amarrado no tronco, por ódio, pela cólera de André de Gioras contra o filho do senador, que levou o filho dele para a prisão. Isso está no livro. Vai passando o tempo, estão duas histórias de ódio assim, que marcam muito esse livro, e a gente tem que relembrar essas histórias para ver que isso aí não é de agora. Tudo na Palestina. Era um pavor imenso sair na rua de noite. Tinha sequestro, assalto, roubo, assassinato, o tempo todo, porque o povo não se conformava. Claro que existem as pessoas rebeldes, existem as pessoas odiosas, bandidos em todo lugar, mas lá na Palestina, naquele miolinho ali que hoje ainda tem ódio reinando lá, já existia essa guerra. Toda hora pessoas eram abordadas, assaltadas na rua. E o que acontece? Passando o tempo, né? O tempo vai trazendo as histórias, e Pilatos convida Públio Lentulus a ser o prefeito da Palestina. Por quê? Porque Pilatos tinha um amor velado por Lívia, que era a mulher de Públio Lentulus. Pilatos era apaixonado pela mulher do senador. Traz o senador para perto e está sempre dando uma investida contra a Lívia ali. Ela resiste o tempo inteiro, nunca cedeu a Pilatos. E como tem uma mulher do tio de Públio, que chama Fúvia Lentulus, mulher de Salvio Lentulus, quem vai lembrar, ela era amante de Pilatos, fica com ciúme de Lívia, porque Pilatos, o amante dela, estava querendo cortejar a mulher do senador, a Lívia, e começa a armar um cenário de traição, para provar que Lívia era uma traidora do marido. E consegue. Certa feita, no momento em que Jesus estava sendo arrastando a cruz ainda, Lívia corre lá no palácio onde estavam Públio, Herodes e Pilatos, os três lá. Ela corre escondida do marido, porque ela já sabia que ele estava chateado com ela por causa do filho, e vai buscar ajuda a Pilatos. Olha, não condene esse homem, ele não fez nada, ele é inocente. Ela tenta convencer Pilatos a salvar Jesus. E o que Fúvia fez? Fez com que os dois ficassem juntos e levou o público para ver. Olha lá,
a sua esposa com quem está traindo você, com Pilatos. A Fúvia fez então nesse momento o ódio de Públio Lentulus se crescer naquele momento, aquela cólera, né? A partir daquele dia, daquele momento, ele excluiu a esposa da parte central da casa, botou ela para morar no quarto dos fundos, por causa do ódio de uma situação criada por outro espírito. Olha quantas histórias envolvendo o ódio, a cólera, por nada. E a Lívia, inocente, passou 25 anos vivendo na mesma casa com Públio Lentulus, e ele não deu chance a ela de se defender, não deu chance a ela de responder. O que aconteceu? Ele não deu chance dela falar. E após esses 25 anos, como Deus é bom e justo, né? Ela é inocente. Ele ia receber um prêmio depois de 25 anos. Ele achou, olha, eu acho que minha mulher é inocente. Eu acho que minha mulher é inocente. Vou me declarar para ela hoje, que é o dia que eu vou receber as honrarias aqui do Império Romano, tal. Eu vou me declarar para ela que eu perdoo o que ela fez, que na verdade eu amo a minha esposa. Só que, como é que o destino? Ela tinha ido disfarçada na roupa de escrava, numa oração nas catacumbas. Foi presa e foi jogada na arena para ser morta pelos leões. E ele não consegue pedir desculpa à esposa. E Lívia Lentulus morre ali na arena e ele não consegue. Então já começou aquele sofrimento de Públio Lentulus. Como é que as coisas funcionam? Como é que Deus é bom? E a história se desenvolve de muitas formas. Quando chega já 40 anos depois disso, quer dizer, o menininho dela já estava com 40 anos, o menino que tinha sido sequestrado, Marcos, que chamava-se agora Ítalo, naquelas guerras do Império Romano contra os palestinos, que viviam sempre em guerra, continuavam em guerra, se atacando, e Roma estava perdendo o poderio. Nessa época já tinham morrido mais de 1 milhão entre romanos e palestinos por causa da guerra dessa época. O que é que acontece? Públio Lentulus é capturado pelo grupo de revoltosos que quem comandava? André de Gioras, que era o pai do menino que foi preso lá, o Saulo de Gioras, que tinha sequestrado Marcos. Ele, quem temos aqui? Um ilustre prisioneiro, senador, tal. O Públio não lembrava mais, mas ele lembrava. Quem tem ódio e cólera e rancor não esquece nunca do fato e guarda aquilo ali para sempre. E chamam o escravo dele, Ítalo, venha cá, que era o filho do Públio, que ele não sabia. Venha cá, nós temos aqui um prisioneiro, eu quero que você segue ele. Pegou a espada, esquentou na brasa e cegou os olhos de Públio Lentulus. Ele ficou cego na hora. André de Gioras, pedindo ao filho do próprio Públio, que ele não sabia que Públio era o pai dele. Depois que ele conseguiu cegar Públio, ele fala, viu agora esse escravo meu, esse menino forte, bonito? Ele eu vi, ele é o seu filho, Marcos. Aí o Públio já estava cego. Nesse momento o batalhão romano entra, espada para cá, espada para lá, matam o menino na hora e o Públio é resgatado e o André é preso. Olha a situação de ódio, né? Como é que Deus faz as coisas. Nesse momento o André foi condenado à morte, na hora. Prendeu o senador, ainda fazer essa maldade, e ele pede uma conferência com Públio Lentulus. E Públio Lentulus, cego já, conversando com André fala, olha, Públio, eu me arrependo de tudo que eu fiz. Eu sequestrei o seu filho, maltratei ele os 40 anos que ele viveu comigo, ele levava chicotada todos os dias para fazer o que você fez com meu filho. Só que eu me arrependo, porque eu não ganhei nada, não consegui ver meu filho, o filho dele estava vivo, era empregado em outra fazenda, não estava morto. E ele fez o Públio ver o filho morrendo na frente dele. E nesse momento ele fala assim, eu queria, que eu sei que eu vou morrer hoje, né? Pelas leis de Roma, ele ia ser executado e foi executado, que você me perdoasse. Desculpa. E o Públio fala 2 palavras, eu perdoo você. Naquele momento ali, Públio Lentulus começou a entender que o amor cobre as multidões dos pecados. O erro que ele tinha cometido com o filho que não era dele
fez o filho dele pagar a vida inteira. Então ele passou a noite pensando naquilo tudo, e foi nesse momento que ele começou a aceitar as palavras que ele ouviu de Jesus, lá no momento que Flávia foi curada da lepra, no início da história, 40 anos depois. E a história se desenvolve ainda com muitas outras tramas do destino. Fúvia faz muitas maldades ainda durante a história toda. E a gente vê que a cólera, o ódio, vem de longe. Que esse povo que hoje a gente fala, Palestina, o povo está se matando lá, Israel, não é de agora não. Há quantos milênios eles estão lá se definhando? Falando uma mensagem aqui, eu achei até engraçado. No início da palestra aqui, ela falando mensagem. Ó Israel, o Deus único. Até hoje tem gente ainda duvidando que Jesus foi o enviado de Deus. Muitos não aceitam e ficam se engalfinhando. E não vou se engalfiar ainda há muito tempo ainda. Porque a gente sabe que infelizmente o ser humano é isso. Tanto que nós estamos no planeta de expiação e provas e viemos para cá para aprender. Mas muitos não aprendem. E essas histórias de ódio, de rancor, a gente vê em várias obras. Muitas obras têm essas histórias que você para e reflete para por que o fulano foi e fez isso, não é? Por que ele se deixou levar por esse ódio ferrenho? Por quê? Por quê? Porque as pessoas não param para pensar, a vida continua, eu não vou morrer, esse ódio vai me levar a ter muitos obsessores. O que são os obsessores que nós temos? O que são os obsessores? Nós temos um monte. Se for dividir igualitariamente, dá mais ou menos 4 para cada um. Tanto que tem de gente do lado de lá tentando voltar e não consegue, e se acham injustiçados que nós viemos, eles não. E para falar disso, obsessão, tem esse livro aqui muito bom, Pensamento e Vida, que fala assim: obsessão. Observando-se a mediunidade como sintonia, a obsessão é o equilíbrio de forças inferiores retratando-se entre si. Fenômeno de reflexão pura e simples não ocorre tão somente aos chamados mortos, para os chamados vivos, porque, na essência, muitas vezes aparece entre os próprios espíritos encarnados a se subjugarem reciprocamente pelos fios invisíveis da sugestão. Olha que coisa séria aqui. Fala assim, estou com obsessão, tem um espírito aqui do lado. E os encarnados que odeiam a gente, que a gente odeia, que cólera, que tem por aí, toda hora, todo dia, o dia inteiro, na própria família, na vizinhança, no trabalho, na escola, na rua, no trânsito, leva uma fechada já, não é? É o dia inteiro a gente é testado e cai, infelizmente cai. Então são esses sentimentos que a gente não precisa ficar preocupado. Eu vou lá no centro que eu estou cheio de obsessor. O que você está pensando o dia inteiro? Qual o momento que você viveu naquele dia, naquela hora, que você se desequilibrou, criou uma briga, aí você vai no centro, tira essa obsessão de mim. Não tem obsessão nenhuma. 90% das situações que a gente vive somos nós que criamos. Não é um monte de espírito obsediar todo mundo. Não é assim. Graças a Deus que não é assim. Quem traz ele somos nós. Às vezes o espírito vem na mesa mediúnica e fala assim, eu estava lá quieto, ele que me chamou. Somos nós que chamamos eles pelos nossos atos. Então esse ódio que a gente vê aí nos rondando o tempo todo, nós vemos isso em sala mediúnica o tempo todo. Recentemente, trabalho mediúnico aqui, que nós conhecemos, um rapaz, coitado, 27 anos, um problema sério, mental. Vamos botar o nome dele na mesa, vamos cuidar, vamos vibrar e tal. Quem era esse rapaz? Era um general nazista, lá em 45, hoje ele está com 27 anos. Era um general nazista que abandonou o batalhão quando viu que a Alemanha ia perder a guerra. Abandonou o batalhão todo e deu no pé. Vieram atrás dele, desse rapazinho que hoje está aqui na terra, só o batalhão inteiro, e as pessoas que ele tinha matado. Imagina quantos não são. De ódio, de cólera. Imagina um cara que vai com o batalhão, vamos lá, todo mundo, vamos atirar, e ele sai fora e deixa o pelotão lá sozinho. E o ódio
interminável. Não é de um dia para o outro que acaba isso, não. Não é. Nós não conseguimos fazer milagres. Aí a pessoa sofre e vai e volta, vai para o médico, vai para o psiquiatra, vai para o psicólogo. Não sei o que acontece comigo. São os amiguinhos que vieram cobrar aquele ódio do passado, aquela cólera. Então a gente tem que saber: estou sofrendo? Estou se sentindo mal? Estou. Tem obsessão comigo? Pode ser. O que eu fiz de errado? Aí começa a pensar, raciocinar, refletir. O que eu fiz de errado hoje? Quem que eu insultei? Quem que eu magoei? E vai analisando o que a gente faz para reduzir essa pressão do ódio que os espíritos têm já de muitas épocas, de muitas outras encarnações, para conosco. E como é que a gente aprende isso? Assistindo, lendo os livros, estudando, vendo como é que a vida funciona. Então essa cólera que fala do livro, do Evangelho, é muito difícil a gente lutar contra ela. Não é fácil. Mas a gente tem que tentar. Tem que tentar, porque o nosso irmão Públio Lentulus não conseguiu, lá depois de 40 anos, ele viu que ele tinha errado lá atrás. E aceitou o perdão de André de Giores. Então são essas histórias que fazem a gente parar e pensar. Igual o Tassiano no livro Abre Cristo. O Tassiano fez um monte de besteira, matou um monte de gente inocente. Depois, no final, já queimando na cruz junto com o filho, ele pede: meu filho, me perdoa, eu sou cristão. Na hora de morrer só que ele viu o Tassiano no Ave Cristo. O próprio Públio Lentulus no livro, no início do livro, ele fala para o amigo dele: olha, eu tive um sonho um dia desse, que eu estava num ano assim, 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 e eu vim aqui nos livros, nas molduras, nas pinturas que tem aqui, esse que eu vi fazendo as maldades do passado era o meu bisavô, e era eu mesmo. Chamava Públio Lentulus Súrias, era o bisavô dele, que matou muita gente, inclusive os inimigos políticos. Ele mandava arrancar os olhos na frente dele. Está no livro, há 2000 anos, no início do livro. Então, Públio Lentulus Súria nasceu no ano 104 a.C., depois reencarnou mais próximo de Cristo, veio como Públio Lentulus de novo. E ele viu em sonho quem ele tinha sido. Então, por que ele ficou cego com a espada? Por muitas pessoas que ele tinha feito ficar cego na época que ele era lá, o bisavô dele. E a vida funciona assim, não tem nada de graça. Nada acontece de graça. Então, quando vem alguma coisa ruim para conosco, a gente tem que refletir e parar. Ei, onde é que eu errei? Onde é que eu estou? O que eu preciso fazer para melhorar? E vamos melhorando devagarinho. Vamos melhorando. Continuando aqui sobre a obsessão. A mente que se dirige a outra cria imagens para fazer-se notada e compreendida, prescindindo da palavra e da ação para insinuar-se, porquanto, ambientando a repetição, atinge o objetivo que demanda, projetando-se sobre aquela que procura influenciar. E se a mente visada sintoniza com a onda criadora lançada sobre ela, inicia-se aí o vivo circuito de força. Quer dizer, só vai ser influenciado e obsediado aquela pessoa que dá faixa vibratória. Nós somos igual uma televisão ligada, um rádio, a antena aqui tudo aberta. Pensou, está captando, ou bom ou ruim. É o tempo inteiro. Alguns livros nos relatam que hoje, como o planeta está numa faixa vibratória pesadíssima, a quantidade de pensamentos negativos, de ódio, de cólera, de rancor, de raiva, de briga, principalmente nesses campos onde existe guerra, está tão pesada, a faixa vibratória está tão pesada, que alguns espíritos, para ultrapassar essa faixa, tem que usar raios magnéticos para dissolver aquela pista pesada de campo magnético gelatinoso para poder passar, por causa do campo magnético. Imagina como é que esse raio magnético é capaz de dificultar a travessia de espíritos. Existe, infelizmente existe. Nos livros mensageiros tem lá uma parte também muito interessante, uma casa transitória, que já conseguiu ler. A casa aqui flutua, é um hospital que flutua, não fica parado, ele está aqui um dia, passa um ano, vai para outro lugar, passa um ano, vai para outro lugar. Esse hospital transitório
Tem hora que ele chega assim, olha, aqui o negócio está tão pesado, que nós temos que chamar o fogo desintegrador para amenizar o ambiente. E existe isso no plano espiritual. Tem que ser tocado um fogo desintegrador para diluir o campo magnético negativo formado naquela região. Aí a cidade sai, muitos espíritos são resgatados, fala assim, ó, entra todo mundo aqui, quem quiser entrar, quem não quiser fica aí, e muitos não querem entrar, ficam lá. E na hora que o fogo chega é um desespero, porque desintegra tudo e limpa o ambiente. O fogo desintegrador que vem do céu, vem de onde? De Deus. De tanto que o ódio, a cólera, a raiva, a mágoa criam esse campo difícil até no plano espiritual. Imagina sobre nós, que estamos aqui encarnados, andando. Então a gente tem que ter muito cuidado, muita atenção, muita vigilância, orar e vigiar, para não escorregar nesses momentos de ódio, que a gente toda hora está sendo concitado a levar, toda hora, todo dia. Passando na televisão, ontem todo mundo viu um agente da Polícia Civil sentado no bar, deu 2 tiros na delegada. Será que o cara não pensou, não? Puxa, é a colega minha de profissão, deu 2 tiros na mulher, sorte que não acertou. Feio, né? Machucou um pouco, mas não podia ter matado. No momento de... acaba com a vida, vai para a prisão, vai para outro lugar, e sem pensar nas consequências. É o que é cólera. Porque tem muitos espíritos que estão sendo levados daqui para outros lugares, né? Que nessa passagem, saindo da terra, estão carregando muitos com ele, que estão indo na onda deles. E muitos estão caindo. Não percebem. A gente viu tanta coisa, está vendo toda hora, tanta coisa, né? Ruim acontecendo, toda hora tem feminicídio, mata não sei o quê. Do nada, sem motivo. A cólera, a raiva, o ódio, abre a antena, vem os espíritos menos esclarecidos ali, ajuda a executar o plano. Então a gente tem que estar muito vigilante e muito atento, porque não é fácil. Não é fácil. E para lembrar do nosso irmão Chico Xavier falando sobre o assunto, nós vamos ler um pouquinho aqui sobre o livro Canais da Vida, Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. A cólera é responsável por alta percentagem de obituário no mundo. Morre mais gente de raiva, de ódio, do que na própria guerra. Até pela própria saúde, que ele faz mal a ele próprio. Como legítimo fator de enfermidade e portadora da morte, é a cólera. Além disso, é também raiz de grande parte dos males e perturbações que dilapidam a base, a segurança dos serviços associativos da terra. Nos lares invigilantes, é o gênio obscuro da discórdia. Nas instituições respeitáveis, é o fermento da separação. Nas vias públicas, é a porta de acesso à crueldade. Nos círculos da fé, exprime-se por brecha pela qual se infiltram as forças destrutivas das sombras. Nos fracos, estabelece o abatimento imediato. Nos expoentes da inveja e do despeito, engendra o desequilíbrio, já que efetua a ligação da alma com entidades representativas das regiões inferiores e conturbadas. Nos corações desprevenidos, lança as teias da violência. Nos irritadiços, espalha sugestões de delinquência. Em toda parte, quando encontra guarida em algum coração impermeável ao bem, transforma-se em suporte de terríveis processos obsessivos que somente a compaixão divina, associada à bondade humana, consegue seduzir, reduzir ou sanar. Quer dizer, só Deus, a bondade divina, quando a gente cai nas armadilhas do ódio, do rancor, da cólera, não pode nos ajudar. E a gente também, meu Deus, me ajuda. Me ajuda. O próprio André Luiz, a gente sabe, ficou 8 anos lá no umbral, por quê? Porque não parava para pensar e se sentir sinceramente, meu Deus, me ajuda. Quando ele falou com sinceridade, ele conseguiu ver a mãe dele. E ela estava o tempo todo do lado dele. Então são situações que, enquanto a pessoa fica nesse mar de ódio, de rancor, ele não consegue se desvincular. É difícil para ele. E o Chico Xavier é muito interessante. Ele fala assim, olha que bacana.
Não farias explodir uma bomba dentro de casa, comprometendo a vida daqueles que mais amas? No entanto, por vezes, não vacilamos em detonar a dinamite da cólera, aniquilando as energias dos companheiros que nos trazem apoio e cooperação dentro do lar. 4 linhazinhas. Fala tudo no livro escrito Encontro Marcado, tá? Essa passagemzinha que ele fala. Outra que ele diz também: evite a cólera como quem foge do contato destruidor com a alta tensão, igual uma rede elétrica. Mas se você amanhece de mau humor, antes que o flagelo se instale de todo na sua cabeça e na sua voz, comece o dia rogando e pedindo à divindade o socorro providencial de uma laringite. Quer dizer, você vai ficar com raiva, vai fazer um monte de besteira, pede para você ficar rouca e não vai falar nada, não vai brigar com ninguém. Olha que legal, o Chico Xavier falando. Pede uma laringite, uma faringite, qualquer coisa, mas não se deixe levar pela cólera. Sai, conta 1000 vezes, 100 vezes, sai do lugar, tenta não entrar no campo magnético, porque tem muitos irmãozinhos que adoram essa energia da raiva, se alimentam dela, vivem dela. E o que a gente faz? Se prepara, tenta, né? Se esforça. E tem uma passagem também muito interessante no livro Coragem, de Chico Xavier. Coragem. Guardemos cuidado para com a importância dos males aparentemente pequeninos. Não é o aguaceiro que arrasa a árvore benemérita, é a praga quase imperceptível que se lhe oculta no cerne. Não é a selvageria da mata que dificulta mais intensamente o avanço do pioneiro. É a pedra no calçado ou o calo no pé? Não é a serração que desorienta o viajor, antes as veredas que se bifurcam, é a falta da bússola. Não é a mordedura de um réptil que extermina a existência de um homem, é a diminuta dose do veneno que ele carrega. Assim é a vida. Na maioria das circunstâncias, não são grandes provações que aniquilam a criatura, e sim os males supostamente pequeninos, dos quais, muitas vezes, ela própria escarnece, a se expressarem pelo ódio, a angústia, o medo e a cólera, que se lhe instalam sorrateiramente dentro do seu coração. Chico Xavier, o livro Coragem. E tem outra, para a gente finalizar aqui, que é muito interessante, já do livro Herdeiros do Novo Mundo. Quem gostar de ler também é muito interessante, sobre o espírito de Lúcius. Essa aqui é muito interessante. Quando então os maus, os invejosos, os orgulhosos, ciumentos, caluniadores, lascivos, estiverem sendo transportados para o ciclópico corpo de outra escola planetária, estiverem saindo daqui, sendo levados para outro lugar, migrando ao longo da vastidão escura do cosmo, como detritos de um orbe que se transformaram em adubo no outro, de longe vislumbrarão o planeta azul, ficando na retaguarda, enquanto verão se ampliarem as sombras do mundo primitivo que os espera, nova sala de aula para os rebeldes, onde se renovarão pela penúria e pelo arrependimento. Então, entre lágrimas, choro e ranger de dentes, talvez lhes ocorra lastimar pelo tempo perdido e orar pedindo a Deus que lhes permita um dia regressar à aconchegante terra, ainda que o façam na condição de seus mais ínfimos animais, sem entenderem que nos planos do Pai generoso e bom, seu regresso está garantido não como animais, mas sim como espíritos humanos, lapidados pela dor, a caminho do bem eterno. Herdeiros do novo mundo. Então, meus irmãos, se a gente não quer sair daqui da Terra e ir para outro planeta, pior do que esse, a gente tem que tentar se controlar o máximo possível, dominar a nossa cólera, o nosso ódio, o nosso rancor. E sempre que tiver uma situação dessa, lembremos que um planetão bem grandão está aí nos aguardando para a gente ensinar de novo como é que inventa o fogo, né? Batendo uma pedra na outra. É isso, infelizmente, é essa a verdade. Muita gente duvida, mas é verdade. Tanto que espíritos, quando vêm no trabalho mediúnico, você fala assim: você não quer perdoar? Não é perdoa, então você vai ser levado lá agora. Leva ele lá. Não dá 2 minutos, ele volta chorando.
O que foi? Não quero ficar lá. Não, mãe, você não falou que não tinha medo? Não, mas eu não quero ficar lá, não, eu quero ficar aqui. Então o negócio deve ser cavernoso. Graças a Deus eu não fui ainda, se fui eu não lembro, nem quero ir. Então esse, meus irmãos, é nossa pequena colocação sobre a cólera. Nós estamos aqui findando o ano. Que Deus abençoe a todos que estão aqui, seus familiares, que esse 2024 seja com certeza melhor do que esse, com muita paz, com muita harmonia, com muita luz, com menos cólera, com menos ódio, menos mágoa, menos rancor, que é isso que Jesus quer de nós, que nós aprendamos a perdoar os nossos inimigos. Que Deus nos abençoe e nos proteja hoje e sempre. Mestre amado, uma vez mais agradecemos todos esses ensinamentos que nos foram passados. Principalmente, Senhor, nós que acabamos de vir de um momento em que é marcado para nós comemorarmos o nascimento do seu Filho, um momento em que nós nos sentimos um pouco mais renovados, esperançosos, mais harmonizados e felizes até com essa época. Apesar de muitos acharem que é só uma época comercial, mas nós sabemos o quanto também a espiritualidade trabalha nesse mês de dezembro, para que nós possamos nos sentirmos mais felizes, mais alegres e propiciarmos às vezes até a alegria para tantos que ainda não têm o conhecimento da sua doutrina de amor. Que nós possamos sair daqui, Senhor, mais felizes, mais alegres e principalmente mais conscientes que nós precisamos ter a vontade de todo dia buscar os seus ensinamentos, vivenciar os seus ensinamentos de amor, caridade, bondade, que jamais nós deixemos a ira tomar conta das nossas almas. Porque, como disse o nosso irmão, não faz bem, não é nem só pelo mal que a gente fica pensando que vai proporcionar a outrem, mas é os males que nós temos, que nos causam fisicamente, que a medicina comprova, que o ódio machuca o nosso fígado, que o ódio nos faz o nosso batimento cardíaco acelerar, e nós jogamos no nosso corpo essas adrenalina que não conseguimos resolver. Então, que a cada dia, que mesmo que nós, como foi dito, levantarmos com esse pensamento de ódio, de cólera, de vontade de revidar o que nós achamos que devemos, o outro nos deve, passemos um minuto, como disse o próprio Chico, temos a vontade de ter uma faringite, como ele dizia, de tropeçar, para que nós possamos até esquecer o outro e se lembrar das nossas imperfeições, que lamentavelmente ainda não são poucas, e que então nós busquemos sempre o nosso aprimoramento espiritual, a vontade de melhorar. Tendo dito isso, pedimos, Senhor Jesus, que para nós que somos feitos de ciclos, que realmente possamos, no dia 31, vibrarmos paz, amor, esperança. Que 2024 realmente nos tragam mais transformações morais e mais amor entre os povos, Senhor Jesus. Te agradecemos mais uma vez imensamente por tudo. Pedimos a permissão para darmos por encerrados o trabalho da noite de hoje. Que assim seja.